Bom, vamos lá. Incubus e sucubus, né? É um assunto para dar muito pano para manga. Primeiro que, se a gente for seguir essa ideia aí, a gente vai ficar aqui todo perdido. A gente pega isso aí como uma base, mas ela não é fiel, tá? Por quê? Porque essa aí é uma ideia já, vamos dizer assim, ritualística. Vamos pegar um outro termo aqui. Ela é muito mais mística, né? Já vem lá dos primórdios e para nós, a nossa visão cristã aqui, ela já tem um outro contexto, né? Porque o que é incubus? Incubus é algo que incuba, né? Algo que incuba. Então é o mesmo que estar por cima, do latim é estar por cima. Alguém que está por cima, ok? Outra definição de incubus é chocar, ok? É a ideia da galinha, né? Que está aqui em cima dos seus ovinhos ali, chocando, né? Então essa é a ideia de incubus. É um espírito masculino, né? Que se projeta como homem, porque espíritos, quer sejam anjos do mal, anjos caídos ou anjos de Deus, eles não são assexuados. Então eles têm a possibilidade de se tornar no que quiserem. Entende? Então eles podem tomar forma daquilo que eles quiserem, tanto quanto homem quanto mulher. Ok? Então, incubus é um espírito que vai se projetar na condição de um homem e que vai buscar uma mulher. Então, ele vai se projetar em busca de uma mulher. Para quê? Para se alimentar dela sexualmente, ok? Enquanto sucubus já é um espírito feminino, que a palavra sucubus do latim é a ideia de prostituta. Embaixo é a ideia de alguém que fica na condição de estar embaixo. Então, por isso, eles dão as mãos. Então, são dois tipos de espíritos que atuam precisamente na noite, tá? Na noite. E aí, nós estamos aí com uma chuva de situações de gente que está dizendo assim, olha, eu estou sendo vítima de contato sexual. Isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério. Mulheres estão com queixas de estarem sofrendo literalmente um assédio, uma ação demoníaca. Espíritos que estão possuindo elas pelo período da noite, mantendo relacionamento sexual à noite. Isso não é brincadeira. Eu peguei casos. Eu tenho hoje uma pessoa que é obreira minha, foi vítima disso, sabe? O espírito entrava lá e se relacionava sexualmente com ela. No outro dia, ela acordava toda marcada, toda machucada e, detalhe, com sêmen ainda, tá? Com sêmen na roupa. Então isso não é brincadeira. Aí, um monte de gente que fala um monte de coisa arada, gente. O povo te xingou por causa disso aí. Eu imagino. E eu não tô nem aí com quem vai me xingar. Você tem o direito de pensar. Eu não vou aqui nem mexer na raiz disso aí, porque eu não tô aqui para falar de mitologia, gente. Não estou aqui para falar de mitologia. Eu estou aqui para falar de realidade dos dias atuais dentro da minha visão do campo de trabalho que eu defendo, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a luz da Bíblia. Não estou aqui a fim de falar de mitologia, mitologia grega ou o que seja que for. Ok? Se eu tivesse que fazer essa discussão, faria, mas eu não tenho esse alvo. O meu alvo aqui é poder trazer libertação a quem está vivendo essa condição. Ok? Então, esses espíritos, a luz da mitologia é isso. São espíritos, enquanto o incubus, né, que procura uma mulher para se relacionar, enfim. O sucubus, que também vai procurar na condição de uma mulher um homem, e que aí, mitologicamente, está procurando força, está procurando energia, né, para se alimentar de energia. Ok, essa é a visão mitológica. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, isso está além. Isso não tem nada a ver apenas com uma cultura. Isso não tem nada a ver apenas com uma mitologia. Isso está muito mais profundo do que você pode imaginar. Nós estamos encontrando nesse momento em que a gente fala disso, espíritos que estão querendo trazer uma violência, que está querendo dizimar a vida de pessoas, neutralizar a possibilidade de alguém de ser mãe, de um marido, de um homem de ser marido, de ser pai, entende?
Então, está além desse pensamento de ser apenas uma cultura de espíritos que aparentam estar apenas atrás de forças. Negativo, gente. Né? Aí a gente vai encontrar tanta gente dizendo, não, esse é no período do sono, eles vêm ali. Gente, não é só isso, não. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos, biblicamente, eu provo isso, Salmo 91, 5, né? Existem os espantos noturnos. Existem espíritos que atuam no período da noite. E eles vão buscar. Outra, não existirá relacionamento sexual com espíritos por simplesmente um espírito invadir a casa de alguém e entrar lá. Gente, eu estou cansado de falar isso. Espíritos do mal só atuarão, só farão alguma coisa na vida de alguém por legalidade. Aonde estiver um homem ou uma mulher de Deus, cuja vida está no altar de Deus, o adversário terá que respeitar esse alguém. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se está acontecendo isso na casa de alguém está sendo vítima, existe uma legalização para que ele entre. Pastor, mas quais são as legalizações? O que torna legal a entrada dele na minha casa? Opa! Aí o negócio fica melhor. É um campo enorme. Existe um campo gigantesco. Ele vai procurar territórios, porque tudo está ligado a territórios. Tá? Vamos lá. Quais são as vítimas que podem serem vitimadas por esse ataque de íncubos e súcubos, como você queira aí no latim? Primeiro, pessoas mal resolvidas na sua área conjugal. Vamos pegar aqui o homem que deixa a mulher, não tem com ela contato sexual bem definido. Tem muito homem que é assim, tá? Ele não se relaciona sexualmente com a sua esposa, abandona ela, deixa. Isso é uma legalidade, tá? Você, homem que está me assistindo agora, isso é uma legalidade. Homem que não se relaciona sexualmente com a sua mulher. Eu não consigo entender, gente, como que isso acontece com um homem. Entende? Porque o sexo é uma dádiva de Deus. E é uma coisa tão boa, pastor Denis, não é mesmo? É uma coisa tão gostosa. Era do senhor estar feliz aí, né? Pensando nisso, né? Então, e eu não sei como é que tem gente que não vai. Tô dizendo. Como é que tem gente que não gosta disso? E detalhe, a perversão sexual entra, o espírito da perversão entra e faz o cara gostar muito mais de uma masturbação do que um contato sexual com a sua esposa. É uma situação complicada. Vira homem do piu-piu. Aí é complicado, gente. Entende? Então, esse espírito de perversão, essas legalidades, tá? E vice-versa, tanto homem quanto mulher, vão abrindo portas de acesso para esse espírito noturno, esperando apenas o momento do seu sono, não é mesmo? Apenas o momento que você dormiu, apenas o momento em que você deitou na sua cama, diante dessa legalidade ele vai chegar, ele vai entrar. E aí ele vai se materializar na condição de alguém que vai ter um contato ali. E detalhe, existem vídeos hoje que já correm, circulam na internet, que já foram pegos pelas câmeras aí, né? Mantendo ato sexual com mulheres e com homens, entende? A ponto de desmoralizar, defraudar essa pessoa. E outra coisa que vai abrindo portas para isso, né? Pessoas que já tiveram vários relacionamentos, saíram deles e não fizeram nenhum processo de libertação dentro de uma ideia de profundidade mesmo, sabe? Porque assim, gente, quando a gente vai pro altar, casado com alguém, a gente faz lá diante daquele altar, antes do contato sexual com a esposa ou com o esposo, antes, a gente gera uma aliança com Deus na frente do altar. Quando o ministro diz assim, você está disposto a amar esse alguém na tristeza, na alegria, na dor, na bonança, né, na desventura, enfim. Qual é a resposta que a gente dá? Sim. Quando você diz sim, ali naquele altar, você gerou um pacto, uma aliança, uma conexão ali entre você e Deus. E aquela pessoa. É um cordão de 3 dobras ali.
Ok? Ok. Eu me desfiz daquele relacionamento, daquele casamento. A segunda aliança antes de entrar nessa parte, a segunda aliança que eu vou fazendo ali é a aliança já física com a minha esposa. Porque eu só me torno uma só carne com ela no momento em que eu tenho um ato sexual. A hora que eu tenho um ato sexual, a minha intimidade gerou uma única pessoa. Houve uma desconexão, acabou o casamento, eu migrei para outra, ela migrou para outro, enfim. Não fora feita a desconexão dessa aliança. E se alguém simplesmente virou as costas, não quero mais você, partiu para outro, escutei tudo aquilo que foi ligado, espiritualmente falando. E como é que fica? Como é que fica o leito que foi manchado? Porque o divórcio também vai se acumular uma questão aí de pecados. Dependendo da forma que ele passou a existir, ele gerou um pecado ali. E aí, como é que fica? Se a gente não faz todo essa desconexão da forma correta, a gente está acarretando um portal de acesso para que inimigos possam acessar a nossa vida emocional, e aí nós vamos encontrar pessoas mutiladas emocionalmente, pessoas que não conseguem ter um casamento, não conseguem encontrar ninguém. Eu conheço um amigo que está orando não sei quantos anos, não consegue achar ninguém. A gente... Tadinho, né? Ele vê a fila, quando ele pensa que não é. Não vai. Quantas mulheres que arrumam, Eu conheço. diz, olha, agora sim, agora vai dar certo. Ah, eu arrumei um homem de Deus, agora, daqui a pouco isso se desfez, não consegue amar, não dá certo, rompe-se. Aí a pergunta é, escuta, por que isso não está acontecendo? Porque de repente você ainda está vivendo um processo pelas quais você precisa que seja feita de forma certa tudo isso. Você precisa ter dentro de qualquer área que você execute na sua vida jurisdição. Grave essa palavra. Você precisa ter jurisdição. Jurisdição no teu casamento, jurisdição na tua família, jurisdição nas tuas finanças. Se você não existir com jurisdição em algum ambiente desse, alguém estará sobre o domínio, sobre o governo disso. Quando você não governa alguma coisa, por essa coisa você é governado. Entende isso? Então, qual é o problema das pessoas hoje? Elas não têm jurisdição porque passaram por esses processos, não fizeram nenhum processo de libertação, não foram acompanhados, casamentos destruídos, e que abriu a porta para que no período noturno esses incubus e sucubus estejam entrando dentro das suas casas, mantendo com esse alguém algum tipo de assédio, relacionamento sexual, enfim, tantas outras coisas, levando ao pior estágio que você pode imaginar. Inclusive, existem fatos já narrados de pessoas que não conseguiram se libertar disso e que acharam por bem tirar a própria vida. Entende? Por quê? Porque é uma violência que defrauda, que arrebenta com qualquer pessoa. Imagine um homem sendo violentado. Pensa comigo um homem. Pelo amor de Deus, é uma violência para a mulher também. Não estou aqui classificando, dando prioridade a um ao outro. Não, não. Não é machismo, não é isso. Mas imagina, não é? Então isso não dá certo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que está faltando jurisdição por alguma situação. O inimigo então entrou, casamentos mal resolvidos. O homem que briga com a mulher prefere virar as costas para ela na cama, fica 3, 4, 5 dias emburrado lá no canto. Isso vai abrindo legalidade. Dorme a mulher separado, dorme né? separado. Dorme na sala. Vou lá na outra cama, vou dormir lá na sala. Aí, incubus se transforma, chega lá e diz assim: se ele não tem acesso, pela ira eu estou acessando. Eu estou chegando.